O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos, diretamente aqui dos estúdios da TVD, no programa Conexão Gospel. Deus abençoe o carinho, a audiência de cada um de vocês. Estamos com um convidado especial neste dia, aqui no programa Conexão Gospel. A paz do Senhor, pastor Paulo Elias Vicente. Elias aí quase ninguém sabe, viu? Ninguém sabe, saiu aqui no impulso. Deus seja louvado pela sua vida, pela oportunidade, pelo carinho de estar aqui nos estúdios da TVD, compartilhando a palavra de Deus, uma experiência, um testemunho de vida. Pastor Elias Vicente, 51 anos, casado com Eliana, pai de 4 filhos, Larissa, Emily, Antônio e Benjamin. Também fundador e presidente da AD Peniel. 9 anos, pregando a palavra de Deus. Amém. Já em Mococa, salvando vidas e com o maior carinho, fazendo a obra de Deus. Pastor Paulo, conta para nós, o senhor nasceu num berço cristão e quando o senhor descobriu esse chamado para o pastorado? Bom, primeiro, obrigado, Ronaldo. Muita satisfação, muita alegria de estarmos aqui junto hoje nos estúdios da TVD, gravando esse quadro, esse programa, que tenho certeza que tem, através de pastores, de líderes que têm participado, tem alcançado muitas vidas e falado muito aos corações. E com certeza o Espírito Santo está trabalhando e agindo, né, nas causas impossíveis que nós acreditamos, né? Então é um prazer muito grande estar aqui, sinto muito honrado de poder participar desse programa Conexão Gospel, ou seja, conectar com Deus, conectar com algo sobrenatural, né? Levar os nossos telespectadores, aqueles que estão nos assistindo, nos ouvindo, a crer, exatamente, a abraçar a fé. Até porque, Ronaldo, e aqui a gente não está falando de uma placa denominacional, nós estamos falando de um Deus maravilhoso, que enviou o seu único filho, né, para morrer em nosso lugar e garantir a todos aqueles que crêem o direito de vida eterna, né? O Senhor Jesus, quando ele é morto, crucificado e quando ele ressuscita, a Bíblia diz que aconteceu algo extraordinário. O véu do templo foi rasgado de alto a baixo, né, que era onde tinha a separação, onde só poderia entrar o sumo sacerdote, né, para ali fazer o sacrifício para perdão dos pecados dos povos. E agora então, depois de Jesus, nós temos o canal aberto para falar diretamente com Deus. Logicamente que você vai numa igreja, tem seu pastor, seu líder para te aconselhar, mas todos nós podemos diretamente, da onde você estiver aí agora, ligar o seu pensamento a Deus, dobrar o seu joelho, e Deus, Ronaldo, Ele nos ouve, né? Ele está pronto para nos ouvir. A palavra de Deus diz lá em Isaías que os seus ouvidos não estão agravados para não nos ouvir e as suas mãos não estão encolhidas para nos abençoar. Então, assim, é uma maravilha podemos estar aqui falando desse Deus tão maravilhoso, que já fez coisas grandes, eu tenho certeza, na vida de muitos, na sua vida, na minha vida, e poder compartilhar um pouquinho desse amor, incentivar você a permanecer nessa fé. Sem dúvida, é glorioso, majestoso servir a Deus, saber que esse Deus nos ouve, saber que esse Deus é tão grande, glorioso, majestoso, e Ele ouve aquele que clama, aquele que se curva para falar com Ele, porque não há nenhum outro intercessor entre Deus e o homem, a não ser o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Exatamente. E como você falou, como que começou, né, esse chamado, essa vocação, eu acredito que Deus ele tem um chamado específico para cada um, né? E isso eu digo, Ronaldo, e eu tenho certeza que Deus ele não deprecia ninguém. Deus tem um propósito na vida de todos, né? Aquele que fala não é maior do que aquele que é usado em uma outra atividade. Deus ele tem um propósito para cada um. Mas nós somos uma família grande, né? Nós somos uma família de 10 irmãos. Meu pai também foi pastor, já está com o Senhor já há 10 anos, mas deixou um legado de exemplo, né, na nossa casa,
exemplo de fé, exemplo de um homem correto, íntegro. E junto com a minha mãe nos criou dentro dos princípios da palavra de Deus. E eu tenho um privilégio, né? Nós somos em 10 irmãos, sou o oitavo filho dos 10 irmãos. E quando o pessoal fala que ter muito filho é errado, eu falo, o que seria de mim se eu não tivesse, se minha mãe tivesse parado no 7º? Meu avô teve 17. Então, quando minha mãe teve um encontro com o Senhor Jesus, né? Porque isso é muito importante, viu, Ronaldo? Porque não é porque você, de repente, tem uma religião que você já teve um encontro com Jesus. Sem dúvida, eu digo para os meus filhos assim, eu tenho 3 filhos, eu digo, ó, filhos de crente também tem que aceitar Cristo. Tem um momento que Deus chama cada um. E a minha mãe teve um encontro com Jesus e eu tive esse privilégio, Ronaldo, eu quero testemunhar aqui, porque quando ela estava grávida de mim, eu já ia falar para o senhor contar isso agora. Ela estava grávida de mim e ela teve um encontro com Jesus, né? Ela foi alcançada e o Espírito Santo tocou o coração dela, a palavra tocou e ela se rendeu ao Senhor. E naquele tempo, eu estou falando, né, de alguns anos atrás, né, como você já falou a minha idade aqui, então a minha mãe foi participar de uma vigília, né, num sítio, né? E ela sempre diz que é uma vigília, um lugar que não tinha cadeira para sentar, não tinha nenhum conforto, o chão era de terra. E as pessoas iam lá para orar, para buscar a presença de Deus, para buscar o batismo com o Espírito Santo. E ela foi nesse dia grávida, imagina uma grávida, ela acho que tinha em torno de 5 meses já que ela estava grávida, com a barriga grande já. E ela ali de joelho buscando o Espírito Santo. E naquele dia o Senhor Jesus batizou ela com o Espírito Santo. E essa notícia, viu, Ronaldo, é bom a gente enfatizar aqui. Jesus Cristo continua batizando com o Espírito Santo. E isso é a coisa mais tremenda que um homem pode receber. Sim, vou até repetir o versículo, né? Falei esses dias, a promessa diz respeito a vós, a nós e a todos quanto o nosso Senhor Jesus Cristo chama. Amém, amém. E tanto é verdade isso, que ela foi batizada com o Espírito Santo, eu estava na barriga dela, e nesse processo também da sua conversão, ela passou pelo batismo nas águas, e eu ainda estava na barriga dela, né? E quando eu tinha, antes de completar, pastor Ronaldo, antes de completar 12 anos de idade, o Senhor Jesus me batizou com o Espírito Santo. E eu tive uma experiência tão forte, né? Quando eu fui batizado com o Espírito Santo, eu me lembro que foi um congresso que na época fazia, né? A gente congregava no Ministério de São Bernardo, tinha um congresso no ginásio São Cararão, um congresso de jovens. Sim. E veio um pastor ministrando, o pastor Celso lá de São Bernardo, e no final do culto chamou as pessoas para receber o batismo com o Espírito Santo. Olha. E eu quero dizer para as pessoas, Ronaldo, nós precisamos acreditar, porque hoje, às vezes por algumas frustrações, por alguns escândalos que acontecem, né? Porque o ser humano é falho, mas Jesus continua o mesmo e ele continua batizando. E foi chamado para frente, e eu, um menino de menos de 12 anos, né? Eu faria 12 em dezembro, esse congresso foi em novembro, e eu fui para frente para receber essa oração, e de repente eu fui tomado por uma graça, envolvido por uma força tão grande que eu comecei a falar em línguas estranhas, e algo assim que nunca mais saiu do meu coração. Uma convicção que nós estamos no caminho certo, que Jesus é o único Senhor e Salvador da nossa vida. E aí, nós fomos criados dentro desse princípio da palavra de Deus, sempre buscando aprender um pouco mais, mas também, Ronaldo, não podemos aqui dizer, no decorrer da nossa vida, tem os momentos, né, de jovens, momentos que você muitas vezes vacila, você tropeça, você erra. Só que Jesus é maravilhoso. Me converti jovem também, né? Você se converteu jovem? Com 16 anos. Então, a gente tem os nossos dilemas, e às vezes até muitas pessoas não entendem esse momento da vida das pessoas. Mas o Senhor Jesus que te escolheu, que escolheu você, Ele não te despreza talvez por um tropeço que você teve. Ele te escolheu e Ele está pronto para te perdoar e te trazer de volta para você ser usado nas mãos dele. E assim o Senhor vem trabalhando, né? Nós estamos falando aqui do âmbito espiritual, logicamente que paralelo a isso Deus vem trazendo também vários projetos na área material, mas falando do âmbito espiritual, há 9 anos atrás o Senhor coloca no meu coração, me dá sonho, me dá visão a respeito do projeto Peniel, que está aqui em Mococa há 9 anos, trabalhando, levando essa palavra, porque eu creio que a única coisa que transforma a vida do homem é a palavra de Deus. Isto, que maravilha. Voltamos já.
Fique ligadinho aí conosco. Venha conhecer Chaveiro Ventania, loja 1 e loja 2, muita variedade. Conserto de celulares, reparo em fechadura, carimbos e muitas outras variedades você encontra aqui no Chaveiro Ventania. Loja 1 e loja 2, uma loja da nossa família para a sua família. No centro da cidade, na rua Pascoal Ranieri Mazzilli, e no coração da Santa Rosa, na rua Pernambuco 319. Venha conferir muitas variedades para você e para a sua família. Deus seja louvado pelo seu carinho, pela sua audiência. Voltamos aqui com esse testemunho, com essa história de vida que gera esperança, porque está baseado na palavra de Deus, vivendo as promessas de Deus. E Deus tem esta promessa para você. Aquilo que Deus falou ainda está de pé na sua vida. Amém. Não é verdade, pastor Paulo? O senhor verdade. É testemunha fiel disso, nós também somos. Você também que está nos ouvindo e que serve o Senhor, sabe que Deus fala e cumpre o que fala. Não tenha dúvida disso, né? A Bíblia diz que o Senhor não é homem que minta, nem filho do homem que se arrependa. Tudo o que ele falou, ele vai cumprir. Talvez no tempo dele, talvez a gente não entende o tempo, Ronaldo. A gente não entende o tempo determinado por Deus, porque a Bíblia diz também que há um tempo determinado para cada coisa. Deus talvez nesse momento está te preparando, está te moldando, né? Forjando, porque para ele te usar, o vaso tem que estar pronto. Tem que estar pronto. Mas ele tem um propósito, ele não desiste de nós. Não desiste. Essa caminhada de fé no Senhor, no ministério, na fundação da ADPNIEL. Olha, foi algo assim extraordinário, sabe, pastor Ronaldo? Deus ele me trouxe uma vez um sonho muito claro, né, de que eu teria que fazer algo para o Senhor. E aí o Senhor foi dirigindo todas as coisas. Uma outra oportunidade eu posso contar o testemunho detalhado, porque a gente gastaria bastante tempo para isso. Sim. Mas assim, resumindo, né, nós atendemos a esse chamado. E não atendemos, pastor Ronaldo, por nenhum outro interesse, a não ser glorificar o nome do Senhor e levar essa palavra que nós acreditamos que transforma. E hoje nós estamos, né, trabalhando, né, aqui na cidade, em alguns bairros, né, como no Pôr do Sol, no Santa Maria, no Gil do Geraldo e também na nossa igreja sede aqui, né, levando essa palavra, né, simplesmente compartilhando este amor de Deus, porque esse amor de Deus tem que ser compartilhado por alguém. Sim. O Senhor nos escolheu para isso. A Bíblia diz que os anjos queriam fazer esse papel de anunciar o reino de Deus. Certo. E não foi permitido os anjos. Olha para você ver, pastor. Aos homens. Olha para você ver o privilégio que nós temos, né? Algo que os anjos queriam fazer não foi permitido. E Deus falou, não, vocês vão fazer. E o Senhor deu essa incumbência para nós. E nós estamos aí lutando e levando essa palavra. E não podemos parar, né? Só podemos parar o dia que o Senhor Jesus nos tirar dessa terra. E aqueles que continuarem aqui têm que continuar fazendo até que tudo seja consumado. Porque esse é o propósito de Deus, salvar, transformar e libertar vidas. E por que a pressa da igreja, né, dos cristãos em transformar a vida? Porque nós sabemos que estamos vivendo um tempo do fim. O tempo do fim. E nós, cristãos, né, de todas as vertentes, nós acreditamos no arrebatamento da igreja. Sim. Nós acreditamos que Cristo há de arrebatar, tirar o povo dessa terra. Paulo fala lá em Tessalonicenses, né, que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e os que estiverem vivos seremos transformados, né, num corpo glorioso, e juntos subiremos e encontraremos com o Senhor nos ares e estaremos com o Senhor para todo sempre. E nós cremos nessa doutrina, Sim. neste ensino. Está na palavra. Que a Bíblia Sagrada nos traz. E nós na queremos, palavra. Pela palavra de Deus, como instrumento de Deus, para que você tenha também o seu nome registrado no livro da vida. Eu digo assim, temos o nosso nome lá registrado no cartório da cidade, com a propriedade, nos órgãos do governo, né, imóveis, Detran, enfim, você tem sempre lá tudo registrado no livro. E no céu também, tudo é devidamente registrado, não é desorganizado, não é de qualquer maneira. E Cristo tem poder para colocar, como colocou o meu nome, o nome do pastor Paulo, em nome de muitas pessoas no livro da vida, tem um poder através da sua confissão de fé. Com certeza, a salvação está à nossa disposição, né? Essa graça ela foi derramada sobre todos nós, né?
E não importa, pastor Ronaldo, a pessoa às vezes fala assim, eu não mereço porque eu sou um pecador, já fiz coisas muito terríveis, né? Mas nós queremos dizer para vocês, para todos, né? Independente do passado, se você reconhecer Jesus como teu Senhor e Salvador, de coração, entregar sua vida para Ele, a Bíblia diz que o Senhor lança no mar do esquecimento, até porque tem que ser o mar mesmo, né? Para caber todas essas coisas erradas que todos nós no passado já fizemos. Mas o Senhor lança no mar do esquecimento, né? Nem o Senhor lembra disso mais, pastor Ronaldo, né? Muitas vezes o inimigo ele quer acusar as pessoas, mas o Senhor Jesus não, ele lança no mar do esquecimento e chama nós para uma novidade de vida. Né? Eu digo a misericórdia de Deus mesmo. Misericórdia de Deus. É o fato de nós não sermos consumidos vivos. Quem não tem pecado? Exatamente. Tem até a passagem, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Mas o texto também de Romanos diz, todos pecam, todos pecaram e todos carecemos da glória de Deus. Por isso nós temos que servir ao Senhor. Hoje Deus tem pressa como igreja. Como igreja. Ele pode voltar a qualquer momento. Sem dúvida. Ele pode voltar, como você falou, que no arrebatamento, pastor Ronaldo, mas ele pode voltar individualmente para cada um de nós. Nós não sabemos se amanhã estaremos aqui. E o importante é que na nossa partida nós possamos partir com a nossa vida dedicada ao Senhor, com a nossa fé firmada no Senhor. Porque independente se quando Ele voltar, se nós estivermos vivos, como o apóstolo Paulo fala em Tessalonicenses, nós seremos transformados. Mas aqueles que morreram, a Bíblia diz que eles ressuscitarão primeiro. Então todos vão participar do arrebatamento, né? Aqueles que morreram e aqueles que estiverem vivos. Então não importa se nós vamos alcançar em vida ou não. O importante é estarmos preparados para esse grandioso dia, que é o dia, talvez o dia mais importante da história, né? Se nós olharmos para trás, hoje o dia mais importante foi o dia da redenção, de quando Cristo ressuscitou. Mas para frente ainda tem um novo dia, que é a primeira volta dele, a primeira vinda dele já se cumpriu, mas a segunda vinda será a consumação de tudo. E nós vamos sair dessa vida de sofrimento, de luta, de angústia, de dor, de tristeza, para uma vida plena, né, nos braços do Senhor Jesus. A primeira vinda, o Senhor veio como um cordeiro, e na segunda ele vem como um leão. Amém. E o leão da tribo de Judá. Pastor Paulo, acho que a palavra já ficou explanada aqui, né? E como diz, o nosso tempo é limitado. Mas eu gostaria de ler um verso aqui para não passar. Sem dúvida, né? Somente das nossas citações, né? Exatamente, mas essa palavra que o Senhor colocou aqui no meu coração, que eu quero deixar para vocês, ela está em Êxodo, capítulo de número 31, quando o Senhor escolhe um homem, o nome dele é Bezalel. Né? Ele é filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. No verso 3 do capítulo 31 de Êxodo, diz assim, e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento e de ciência em todo artifício. Eu estava refletindo, pastor, numa palavra para deixar aqui para os nossos telespectadores, e o Senhor tocou-me a dizer essa palavra, que tudo que o homem faz, ele pode fazer com as suas próprias forças, mas ele pode fazer através da unção que Deus pode derramar sobre a vida dele. E aqui o Senhor escolhe um homem, talvez um homem que não tinha assim uma evidência, um destaque. Porque quando a gente fala no livro de Êxodo, a gente fala muito de Moisés, de Arão, né, de todos aqueles líderes que estavam lá. Mas existia alguém ali no anonimato, que Deus tomou ele, né, era um artesão, era um homem que fabricava, né, as coisas com as suas mãos, né, era um homem que trabalhava com as suas mãos, apenas com as suas mãos. Ele não pregava, ele não tinha uma eloquência. E Deus foi lá e falou assim, olha, eu vou derramar sobre o meu espírito sobre a vida dele, para capacitá-lo, para ele fazer uma obra extraordinária. Foi quando Deus chamou ele para construir a tenda, o tabernáculo, a arca, os querubins. E tudo que Deus faz é muito perfeito. E sabe o que eu quero dizer para as pessoas aqui? Seja você um empresário, um comerciante, um operário, uma dona de casa, um patrão, seja o que for. Você tem a opção de ser você mesmo, apenas usando o seu conhecimento, as suas habilidades, que também foram dadas por Deus. Mas existe uma forma, pastor Ronaldo, de nós potencializarmos isso. É quando nós somos cheios do Espírito Santo. E aí, quando ele foi cheio do Espírito Santo,
ele conseguiu fazer algo com uma sabedoria que nunca antes ele tinha feito. Então eu quero deixar essa palavra para você, todos vocês que estão aí. Talvez pode pensar que a tua função é insignificante, mas se você estiver cheio do Espírito Santo, você, dona de casa, vai fazer a melhor comida. Você, operário, soldador, eletricista, você vai fazer o melhor projeto. Deus vai te dar uma criatividade. Você é empresário, você é comerciante, porque nós vemos os desafios hoje, as pessoas preocupadas, como que eu vou sobreviver, como que eu vou fazer. Deixa eu te contar um segredo para você. Busca o Espírito Santo de Deus, que Ele vai te dar uma ideia que Ele não deu para ninguém. Porque Deus é tão maravilhoso que Ele não precisa ficar copiando, né? Deus ele não está preocupado com a concorrência, Ronaldo. Sem dúvida. Né? Deus ele tem poder para mostrar para você um caminho único, direcionado para você. Né? Só que Ele faz isso através do Espírito Santo. Então essa palavra que eu quero deixar hoje aqui para os nossos telespectadores, aqui da TV Direta, dê lugar ao Espírito Santo de Deus. Porque Ele é que nos dirige, pastor Ronaldo, a fazer as coisas com excelência, de forma que nós agradamos a Deus. Né? Eu me lembro do profeta Daniel. A Bíblia diz que Daniel estava lá na Babilônia e tinha 120 províncias, cada província tinha um governador. Um governador, satrapa. E a Bíblia diz que existiam 3 que estavam acima desses 120 governadores, que comandava ali os 120. E dos 3, existia um que comandava esses 3. E esse um era Daniel. E quando você vai ler essa palavra, você vai ver que ele foi escolhido pelo rei. A Bíblia diz porque havia nele um espírito excelente. Sabe o que é isso? Alguém que faz tudo com excelência. Deus, Ele quer isso, que nós fazemos tudo do melhor. Mas a gente só consegue fazer, não com aquele espírito de vaidade para aparecer, mas para glorificar o nome do Senhor, para ser um canal de Deus aqui nessa terra. Pastor, dirige aproveitando essa palavra, esse espírito de sabedoria, amém, o Espírito Santo, dirige uma oração, amém, para os telespectadores, para que possam ser visitados também por esse espírito, amém, lá no conforto da sua casa. Com certeza, vamos orar. Eu quero convidar você que está na sua casa, que está onde você estiver nos acompanhando pela internet, pelas redes sociais ou pela TVD, você possa ligar o seu pensamento a Deus. Eu tenho certeza que Deus pode visitar você aí na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver. Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te agradecer, ó Deus, pela oportunidade, Pai, de estarmos aqui hoje compartilhando, ó Deus, um pouquinho do seu amor, um pouquinho daquilo que o Senhor pode fazer. Ó Deus, e o Senhor nos trouxe aqui, com certeza, Pai, porque o Senhor tem um propósito. E as palavras que o Senhor colocou no nosso coração para falar, eu tenho certeza, Pai, que ela alcança muitas vidas, porque a Tua palavra, Senhor, ela não volta vazia. E eu quero, Senhor, neste dia, nesta oportunidade, apresentar a vida de cada pai de família, a vida de cada filho, a vida de cada comerciante, de cada empresário, de cada funcionário, de cada colaborador, de cada um que ocupa qualquer uma das funções, Pai. Ó Deus, eu quero apresentar essas vidas, Pai, para que elas sejam cheias do Teu Espírito Santo e que através, Pai, do Teu Espírito Santo, Pai, elas possam receber uma unção, Pai, uma graça. Ó Deus, elas possam ser potencializadas, Pai. Porque eu creio, Pai, que a Tua palavra nos diz isso, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, Pai, ele nos impulsiona, Ele nos dá criatividade e sabedoria. Que essa palavra, Senhor, possa cumprir na vida de cada um. E o Senhor possa usar a cada um. Ó Deus, e esse Teu Espírito Santo, Pai, eu sei que Ele é suficiente, poderoso, para convencer, ó Deus, para moldar, para transformar a vida daqueles que precisam, Pai. Então que o Senhor possa, ó Pai, em nome de Jesus, quebrar todas as barreiras, todas as setas malignas, Pai, e abrir, Senhor, este coração, muitas vezes um coração de pedra, que há muitos pais que choram pelos filhos que estão, ó Deus, perdidos nas drogas, perdidos no pecado, no crime, Pai, mas eu sei que o Senhor tem poder de livrar, de transformar. Abençoa, Pai, essas famílias. Salva essas pessoas, Pai. Leva elas, Pai, ó Deus, ao conhecimento pleno da Tua palavra
e escreve, Pai, o nome delas no livro da vida. Ó Pai, aqueles que estão orando comigo, ó Deus, eu quero, Pai, profetizar, Pai, salvação, transformação e libertação no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Pastor, convida o pessoal para o culto aí da AD Peniel. Amém. Todos estão convidados, né? Nós hoje na AD Peniel, nós temos culto nas terças-feiras no pôr do sol, no Jardim Santa Maria, no Gildo Geraldo, nas terças e quinta e domingo. Nas quarta, sexta e domingo, nós temos culto na nossa igreja sede Peniel, que fica ali na Praça da Cidadania. Você é o nosso convidado para estar conosco nas nossas congregações, na nossa sede, para ouvir da palavra de Deus. Se você tem um desafio, se você tem um problema de saúde, um problema financeiro, um problema conjugal, nós não temos uma mágica, nós temos o poder de Deus e nós queremos unir a nossa fé com você e orar pela sua vida e você ser abençoado. Deus abençoe, pastor, em nome de Jesus. Obrigado, carinho. Obrigado pastor. Obrigado à audiência de cada um de vocês. Até o nosso programa Conexão Gospel, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo hoje e sempre estejam com cada um. Deus abençoe, a paz do Senhor.